Bem-vindos a mais um mergulho aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar pelo Brasil sem sair do lugar. É isso aí. A gente vai explorar um dos aspectos mais fascinantes da nossa cultura, os sotaques e variações linguísticas. É impressionante como a nossa língua é rica e diversa, né? Cada região tem seu jeitinho próprio de falar. E as fontes que você trouxe para a gente hoje, Carlos, exploram justamente essa variedade. Exatamente. Elas mostram como os sotaques e as variações linguísticas revelam muito sobre a história, a cultura e a identidade de cada região do Brasil. A nossa missão nesse mergulho é decifrar esses códigos, entender como a geografia, a história e as influências culturais moldaram a forma como falamos. E para começar, que tal a gente definir o que são exatamente essas variações linguísticas? É fundamental a gente ter essa base, né? As fontes que eu analisei definem variações linguísticas como as diferentes formas que a língua portuguesa assume. E elas podem ser classificadas em alguns tipos principais. Quais são esses tipos? Bom, um dos mais conhecidos são os dialetos. Ah, os dialetos. Todo mundo já ouviu falar, né? Sim, é a variação regional da língua. Cada região tem seus próprios sotaques, expressões e até mesmo palavras diferentes para se referir à mesma coisa. É verdade, tipo mandioca, aipim e macaxeira. Tudo a mesma raiz, mas com nomes diferentes em cada canto do Brasil. Exato, é um exemplo clássico de como a geografia influencia a língua. As fontes também destacam os socioletos. Socioletos. O que seria isso? São variações relacionadas a grupos sociais específicos. Pense, por exemplo, na linguagem dos jovens, dos surfistas, dos gamers. Entendi. Cada tribo tem seu próprio jeito de comunicar, né? Isso, com gírias, expressões e um vocabulário próprio. É como se fosse um código secreto que só os membros do grupo entendem. Interessante. E as fontes mencionam outros tipos de variações. Sim, elas falam também dos idioletos. Idioletos. Essa é nova para mim. O idioleto é a forma única e particular de cada indivíduo usar a língua. É a nossa marca pessoal na fala. Ah, entendi. Tipo, cada um tem seu jeitinho próprio de falar, de usar as palavras, de construir as frases. Exatamente, é o que torna a nossa fala única. E, por fim, as fontes abordam os registros, que são as variações de acordo com o grau de formalidade da situação. Tipo quando a gente fala com os amigos e quando a gente está numa entrevista de emprego, né? Perfeito. A linguagem que usamos muda dependendo do contexto. Num ambiente formal, a gente usa uma linguagem mais cuidada, com um vocabulário mais sofisticado e frases mais elaboradas. Já numa conversa informal, a gente se solta mais, usa gírias e abreviações. É verdade. A gente adapta a nossa fala ao ambiente e às pessoas com quem estamos conversando. Mas e aí, como todas essas variações linguísticas se conectam com a história e a identidade do Brasil? As fontes mostram que a língua é um espelho da nossa história. As variações que a gente observa hoje são resultado de um longo processo de transformação influenciado por diversos fatores. Que fatores são esses? Bom, um dos principais é a colonização portuguesa, que trouxe a língua portuguesa para o Brasil. Mas a língua não chegou aqui como um bloco único, homogêneo. Ela se espalhou por um território vasto, com diferentes povos indígenas, diferentes culturas africanas trazidas pelos escravos. E essa mistura toda foi moldando a língua, né? Exatamente. As línguas indígenas, africanas e europeias se encontraram e se misturaram, criando novas formas de expressão, novos sotaques, novas palavras. E essa mistura continuou acontecendo ao longo dos séculos, com a chegada de imigrantes de diversas partes do mundo. É incrível como a nossa língua carrega as marcas de todas essas culturas, né? É como se a história do Brasil tivesse gravada na nossa forma de falar. E as fontes mostram como essa história se manifesta nos diferentes sotaques que a gente encontra pelo país. Falando em sotaques, vamos mergulhar um pouco mais nessa diversidade regional. O que as fontes dizem sobre sotaques do Brasil? As fontes destacam a grande variedade de sotaques que temos. É difícil até enumerar todos, mas elas mencionam alguns dos mais marcantes, como o sotaque nordestino, por exemplo. O sotaque nordestino é inconfundível, né? Com certeza. As fontes apontam algumas características marcantes, como a musicalidade, o ritmo acelerado e a forma peculiar de pronunciar algumas vogais. E essa musicalidade, essa ginga na fala, pode ser uma influência das culturas africanas e indígenas que marcaram a região. É fascinante como a gente consegue traçar essas conexões entre a história e a forma como as pessoas falam. E as fontes também falam do sotaque carioca, famoso pela sua melodia, pela forma como S é pronunciado, quase com um X, e pela ênfase em algumas vogais. É verdade. O sotaque carioca tem um charme todo especial, né? E as fontes explicam de onde vem esse jeitinho de falar. Elas mencionam que o sotaque carioca tem raízes na história do Rio de Janeiro como capital do Brasil, um centro cosmopolita que recebeu influências de diversas partes do mundo. E também destacam a influência dos povos africanos que foram trazidos para a cidade durante o período colonial. Faz sentido. O Rio de Janeiro sempre foi um ponto de encontro de culturas, né?
E o sotaque gaúcho, o que as fontes dizem sobre ele. O sotaque gaúcho também é bem característico, né? As fontes destacam a influência dos imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães, que se estabeleceram no sul do Brasil. É verdade? Dá para perceber essa influência na forma como eles pronunciam as palavras, com um som mais gutural, e no vocabulário, com algumas palavras de origem italiana e alemã. Exatamente. E além desses sotaques mais conhecidos, as fontes reforçam a ideia de que cada região do Brasil tem suas particularidades linguísticas, seus próprios sotaques e expressões. É uma riqueza imensa. E essa riqueza também está presente nas expressões regionais, né? As fontes exploram um pouco desse universo. Sim, elas dão alguns exemplos de como as expressões regionais enriquecem a nossa língua e revelam a criatividade do povo brasileiro. Cada região tem suas próprias gírias, seus ditados populares, suas formas de brincar com as palavras, e essas expressões muitas vezes refletem o modo de vida, os costumes e as crenças daquela comunidade. É como se cada expressão regional fosse uma pequena cápsula do tempo, carregando um pouco da história e da cultura de um lugar. É uma forma divertida e curiosa de conhecer melhor o Brasil e sua gente. E as fontes também destacam que a língua está em constante mudança, evoluindo junto com a sociedade. Novas gírias surgem, novas palavras são incorporadas ao vocabulário e os sotaques também podem sofrer influências. É verdade, a língua é um organismo vivo, em constante transformação. E essa transformação também se reflete na forma como a gente se identifica com nossos sotaques, né? O que as fontes dizem sobre a relação entre sotaque e identidade cultural. As fontes mostram que o sotaque é um forte marcador de identidade. Ele revela nossa origem, nossa história, nossa cultura. E muitas vezes a gente se identifica com pessoas que têm o mesmo sotaque que o nosso, como se fosse um elo invisível que nos conecta. É como se o sotaque fosse um cartão de visitas, né? Ele já diz de onde a gente vem, quem a gente é. E essa identificação pode ser muito positiva, criando um senso de pertencimento de comunidade. Mas, infelizmente, também pode ser usada para discriminar, para criar preconceitos. É verdade, o preconceito linguístico é um problema sério, né? As fontes abordam esse tema. Sim, elas falam sobre o preconceito linguístico, que é o julgamento negativo de uma pessoa com base na sua forma de falar. Muitas vezes, sotaques que se desviam do padrão considerado culto são alvo de preconceito, ridicularizados, associados à falta de inteligência ou de educação. É um absurdo. As pessoas deveriam ser respeitadas pela sua forma de falar, independentemente do sotaque. Afinal, a língua é um instrumento de comunicação e o importante é que a mensagem seja compreendida. Exatamente. As fontes defendem que todos os sotaques são válidos, são formas legítimas de expressão e que a diversidade linguística é uma riqueza que precisa ser valorizada e respeitada. E como a mídia, como os filmes, novelas e programas de TV, lidam com essa diversidade de sotaques, segundo as fontes. As fontes analisam como a mídia retrata os diferentes sotaques, e elas mostram que, muitas vezes, a representação é estereotipada, reforçando preconceitos. Por exemplo, personagens com sotaque nordestino podem ser retratados como engraçados, ingênuos ou pouco inteligentes, e personagens com sotaque carioca podem ser associados à malandragem ou à falta de seriedade. É lamentável que a mídia ainda reproduza esses estereótipos, né? Em vez de contribuir para o combate ao preconceito, ela acaba reforçando ideias preconcebidas. É verdade, mas as fontes também apontam alguns exemplos positivos de produções que valorizam a diversidade linguística, mostrando personagens com diferentes sotaques de forma natural e respeitosa. É um sinal de que as coisas estão mudando, né? A gente precisa de mais representatividade na mídia para que as pessoas se vejam refletidas na tela e para que a diversidade linguística do Brasil seja celebrada. Concordo. A mídia tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, e isso inclui a valorização de todas as formas de expressão. E para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, que tal a gente destacar as principais lições que aprendemos com as fontes sobre os sotaques e as variações linguísticas? Bom, as fontes nos mostraram que a língua portuguesa no Brasil é um mosaico de sotaques, de expressões regionais, de influências culturais, e que essa diversidade é uma riqueza que precisa ser valorizada e respeitada. Aprendemos também que o sotaque é um marcador de identidade, que revela a nossa história, a nossa cultura e a nossa forma de ver o mundo. E que o preconceito linguístico é uma forma de discriminação que precisa ser combatida. Todos os sotaques são válidos e merecem respeito. É isso aí. A língua é viva, dinâmica, em constante transformação. E a nossa missão é celebrar essa diversidade, essa riqueza que nos torna únicos. E usar a língua como um instrumento de união, de comunicação, de construção de um Brasil mais justo e inclusivo. E fica o convite para você, nosso ouvinte, continuar explorando esse universo fascinante da língua portuguesa. Preste atenção aos sotaques que você ouve por aí, as expressões regionais, as gírias. Mergulhe na história da nossa língua, descubra as influências que moldaram a forma como falamos e lembre-se, a beleza da língua está na sua diversidade. É isso aí. Muito obrigado pela sua companhia nesse mergulho. Até a próxima.